Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio do Universo Corredor. Aqui quem fala com vocês é Felipe Fagundes e no episódio de hoje a gente tem uma convidada que, assim, eu acho que o bate-papo vai bater muito com o que a gente já vem falando aqui nos nossos episódios. E o Fabrício já fica também, assim, ó, mais uma pessoa para defender a área da fisioterapia. Então, gente, hoje a nossa convidada é a Isabela Cristina. Isabela, fala aí para nós. Olá, gente, tudo bem? Meu nome é Isabela Ferreira, eu sou fisioterapeuta, mestre em Ciências da Reabilitação e Desempenho Físico-Funcional e atualmente doutoranda em Fisioterapia. Ai. A minha ênfase é em prevenção de lesão, mobilidade, e a gente vai conversar um pouquinho sobre como isso se aplica à corrida e ao meu perfil corredora, né? Porque agora eu também corro, então eu tô do outro lado, pra gente falar sobre essa experiência. Boa. Até um dos principais motivos está aqui batendo papo com a gente, né? A questão da corredora agora também, né, Isabela? Então, e também aquela nossa clássica mesa aqui que vocês já veem em todos os episódios. E eu vou começar pela minha ordem de tela aqui, que está aparecendo. Primeiro, ele, o cara da velocidade. Eu não me canso de dizer que é o cara segundo cara agora mais rápido que já esteve nesse podcast, mas assim, eu acredito que é o mais querido de todos, porque está sempre aqui com várias frases bacanas para você que acompanha os nossos episódios. Fala aí, Nestor. Fala aí, pessoal, como é que estão? Isa, tô com uma dorzinha aqui, não, brincadeira. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. Na minha tela aqui também, o cara das analogias. Para quem acompanha o nosso podcast, o cara que assim, ó, hoje ele vem com uma nova. Eu aposto que ele vem com uma nova hoje. Se não vem, já vai preparando. Prepara para o podcast. Fala aí, Juliano. Como a questão hoje é sobre dor, a minha dor é aquela dor da vacina, né? Aquela de hoje tá aqui no deltoide. Não, tô brincando. Boa noite, bom dia, boa tarde a vocês que estão nos escutando aí na sua plataforma preferida de áudio, né? Então, fique aqui hoje uma mesa mais equilibrada, né? Então, 2 fisioterapeutas e 3 treinadores, né? Então, hoje deu mais uma equilibrada no assunto. Então, fique até o final com a gente que vem muita coisa boa por aí. Exato, normalmente mais é nós batendo na físio, né? Nós batendo. Brincadeira, a gente não bate na físio, não. Aqui a gente trabalha em conjunto. Mas ele, o cara que é o nosso fisioterapeuta aqui que está sempre na mesa. E hoje tem uma parceira aí para discutir, defender a área e falar da importância da fisioterapia na corrida, que muitas vezes é negligenciado por corredores e corredoras que não sabem e não entendem, na verdade, a importância. E o podcast vem com esse objetivo, da gente trazer conhecimento, clareza e, mais importante, que as pessoas, a gente deixe mais democrático esse conhecimento. Mas também ele, eu não canso de dizer que o cara é um baita editor de podcast. E agora, em seguida, se tornando um meia maratonista. Fala aí, Fabrício. É isso aí, 2 semanas, né? E contando. Não que eu esteja contando, né? Mas Capaz. 10 dias. Não, eu não tô contando, mas quem sabe ali uns 9 dias e 10 horas, mais ou menos. Mais ou menos talvez quem esteja escutando agora já tenha feito a meia. Quem sabe. Não, ainda não. Ainda vai ter feito. Ainda vai estar faltando uns 3 dias. Mas o que eu acho mais legal é quando eu vejo também fisioterapeutas que correm, porque percebem na pele aquilo que o paciente diz e muitas vezes muitos fisioterapeutas ficam no campo da imaginação e nada melhor do que botar a pele em jogo aí para experimentar alguns incômodos que todo corredor acaba vivenciando, né? Bacana. Skin the Game, exato. E a gente começa então com esse episódio, mais um episódio aqui do Universo Corredor, e hoje então vocês têm aí uma voz feminina. Olha, agora eu tava me perguntando, a Isabela é a primeira mulher que vai falar no podcast profissional? Eu acho que... Cara, eu acho profissional hein? Depois nós tínhamos só alunas, né? Alunas e corredoras. Convidados. Corredoras, Não, a Gabriela era profissional também, ela era treinadora. Verdade. Verdade. Já estava pensando aqui, será que é a primeira? Não. Primeira profissional fisioterapeuta é. Isso é. Primeira de qualquer jeito. Primeira de um jeito e de outro é a primeira. Isabela, prefere que a gente chame como? Isa, Isabela, como é que é? Pode chamar de Isa. Isa, então vamos lá. Isa, então é o seguinte, a nossa ideia aqui do podcast, vamos lá, primeiras perguntas, né, para nossa convidada. Assim, primeiro vamos entender um pouquinho
como que tu entrou para a área da saúde? Assim, porque acho que a área da saúde veio antes da corrida, certo? Sim, sim. Então tá, vamos entender um pouquinho como que iniciou a tua vida na parte acadêmica. Sim. Foi bem um acaso, na verdade. Não era uma coisa assim que eu 100%... Eu sabia que eu era da área da saúde, mas não sabia o quê. Eu acredito que eu fui caminhando para físio por causa de algumas lesões que eu tive, nada muito grave, mas que eu não recebi a conduta adequada. Na época eu nem sabia que não era conduta adequada. E me caminhou dessa forma. Hoje eu entendo que por não ter recebido realmente o tratamento de primeira linha, que é a fisioterapia e várias outras intervenções, eu acabei, não quero perpetuar isso para os meus pacientes, né? Então eu quero proporcionar isso para eles, deixando isso super claro. Ah, bacana, bacana. E olha, é parecido com o Fabrício aí. Acho que a tua escolha também foi parecida, Fabrício. Tu meio que era tipo assim, uma dúvida de uma lesão que tu teve, né? Certo? Eu sempre fiquei entre educação física e fisioterapia, porque, na verdade, educação física eu queria trabalhar com esporte, sempre quis. Uhum. Só que eu me machuquei quando eu jogava categoria de base de futebol. Daí que eu fui encontrar a fisioterapia, ver o que eles faziam, ver a importância e tudo mais. Daí que eu fui mais pra essa área mesmo. Pois é, então ela se assemelha, né? Porque, tipo, e muito das nossas escolhas, elas acabam sendo muito do que a gente vivenciou lá um tempo atrás. Ou uma experiência negativa, e aí tu não quer que as outras pessoas passem por aquilo, ou foi uma experiência muito positiva. O meu caso foi uma experiência muito positiva com a educação física. E aí, como esporte como um todo, né? Mas legal. Tá, e assim, pra gente entender agora, tá, aí a Isa, tipo, ela quis fazer mestrado, quis fazer doutorado, e como é que é essa loucura? Sei porque eu tô no mestrado atualmente, e sei que é uma loucura, né? É uma loucura, é doido, é só doido pra fazer isso. Bem no 6º período, assim, eu estava bastante envolvida com essa parte de pesquisa. É uma área que eu gosto muito. Eu gosto de estar no meio de coletas, principalmente que nesse ambiente você está lidando com equipamento, você avalia músculo, avalia força, essas coisas que eu gosto, mais quantitativo, a gente consegue fazer uma coisa bem bacana, que dependendo de qual clínica a gente está inserido, nem sempre a gente consegue usar essas tecnologias. Então, eu nem saí da graduação e já entrei direto no mestrado. Eu não tinha nem formado, já tinha passado, fui direto, falei, isso mesmo, porque a minha didática também eu considero super boa e é algo que eu venho lapidando em mim, que eu acredito que eu também tenho um donzinho ali, ou um pezinho, esforço para ser professora. Então, isso é algo que me estimula até a ensinar as pessoas sobre como se fazer o automanejo, o cuidado mesmo. É informação de qualidade científica e descomplicada, né? Que a gente não precisa de mais gente falando tecnicismo. Interessante. Perfeito. E agora vamos entender o seguinte, agora a corrida de rua, né? Por que a corrida? Então, a corrida foi uma coisa muito louca, né? Porque eu pratiquei handball por muito tempo na minha vida, lá atrás, e aí eu conciliava com musculação, isso na adolescência. Não corria, obviamente, né? O profissional de educação física que me acompanhava, ele prescrevia lá o treino de esteira, eu não fazia. Que é aquele aeróbico de 30 minutos que ninguém gosta de fazer, né? E eu detestava. Correr era um martírio. Daí começou o cross, né? E eu falei assim, não, vou pro crossfit agora porque eu vou ser obrigada a correr. Vai chegar lá, vai ter o treino de corrida e eu vou ter que correr. Porque a ideia de correr, a gente sabe que faz bem, né? Então, o treino, musculação é importante para a questão de fortalecimento e os resultados estéticos, que era o que a gente pensava antes, mas a gente acaba negociando com a nossa saúde se a gente não faz um cardio bem feito. E eu tava negociando com isso, né? Então eu não tava fazendo. E no cross eu comecei assim, meu Deus, odeio correr. E aí eu olhava no aplicativo, eu não podia olhar o aplicativo, porque se eu visse que tinha muita corrida, tipo 800 metros, eu já não ia. 3 vezes 800 metros, eu já não queria, entendeu? E chegava no treino e falava assim, nossa, tem corrida hoje, mas que saco esse treino, tem corrida. Aí eu comecei a falar assim, não, vamos parar de reclamar dessas coisas, porque quanto mais você reclama, mais você tá atraindo aquilo pra você e não tá evoluindo. Você tá meio que se bloqueando. Aí eu comecei a não ficar falando dessas coisas, comecei a correr no cross ali mesmo. E aí agora, né, a tendência de estudar biomecânica, de entender mais as lesões e as questões relacionadas à corrida, realmente para ajudar o crossfiteiro de uma forma mais completa, já que eles também têm que correr. Falei, eu vou ter que correr. Eu vou ter que correr, porque não adianta eu querer dar pitaco de corrida, falar de corrida, querer ajudá-los com a corrida,
se eu não sei o que eles estão passando? Vou ter que correr. E aí eu comecei. E aí eu não tava acreditando que eu tava acordando cedo pra correr, agora eu acho que eu já gosto. Então eu corro um pouquinho ainda, né? Vou chegar no 5K ainda. E assim, mas cada semana eu tô melhor. Nossa, essa semana eu fiz um treino que eu falei assim, putz, eu tô massa. Eu corri o quê? Eu acho que... Ai, não sei quantos minutos direto. 30 minutos direto. Claro, é um trotezinho, mas pra mim isso é um... Claro. Gente, longão pra mim é uma coisa assim, ó. Eu nunca O teu imaginei, longão. entendeu? Conseguindo manter o fôlego, sabe? Aí eu falei, ai, tá melhorando. Mas é isso devagar, né? Devagar. E isso é legal. Criar com cross. E aí, isso é legal porque a gente vê que, poxa, as dificuldades, elas vão sempre aparecer, independente de qualquer pessoa, ela vai ter dificuldades. Mas o interessante é que tu ficou incomodada, tipo, poxa, como que eu vou falar sobre isso se eu não tô fazendo isso, né? Sim. E aí, isso eu acredito que em todas as áreas a pessoa que esteja nos escutando agora, ela pense, poxa, como que eu vou falar sobre finanças se eu não invisto? Como que eu vou falar sobre tênis se eu só uso chinelo? É uma analogia bem, né? Mas, enfim, são coisas que realmente, tipo, poxa, eu tenho que saber isso aqui, como que na prática isso aqui funciona. Eu tô falando disso, como que isso aqui realmente acontece? Como que ele realmente se sente? Mas é um ponto que gera uma inquietação bem grande por parte também dos corredores, né? Corredor, quando a pessoa chega assim para ele e fala alguma coisa, ele... qual o teu... O que tu já correu? É clássico. Esses dias eu escutei essa. O que tu já correu? Para estar me falando isso. Ué, sai, como assim? No futebol, em que vestiário tu já entrou? Tu chega pra dar um pitaco, tá já... Mas tu sabe que é engraçado, porque isso é muito da nossa cultura longe da ciência, né? A nossa cultura de só o que a tua experiência diz. Claro que a experiência é importante, sim, assim como a ciência também é muito importante. Tem coisas que a ciência ainda não conseguiu explicar por dificuldades metodológicas, mas que a experiência prova no dia a dia ali que funciona, né? Mas quando a pessoa chega para ti, tá, mas tu sabe o que tu tem? Tu correu quantos quilômetros? Já fez? Por exemplo, a pessoa sente dor lá no quilômetro 20, tá, mas já correu 20 para saber o que é correr no 20? Sabe, tipo, algumas crenças, né? Que, na verdade, a gente não necessariamente precisa correr 20 para saber o que acontece no 20. A gente precisa conhecer corrida, né? Não necessariamente a gente precisa estar lá no quilômetro 42, né? Chegar na maratona, todo mundo fala do 38, tá? Não precisa estar no 38 para saber. Eu sei que tem uma demanda muito grande que, por exemplo, para a Isabela que faz o 5, é extrapolada o cansaço que provavelmente ela pode estar ali no 4,5, entendeu? É a extrapolação que tem que ocorrer, né? Mas eu acho que é importante, sim, a gente se expor. A experiência é importante, né? E que dá para mim é o que dá aquela cereja do bolo, assim, pro conhecimento. A hora que tu dá aquela costurada na informação. Quando tu tá vendo aquilo tá acontecendo na ciência, né? E tá acontecendo nos livros, tá acontecendo no artigo, e tu olha, realmente, na prática, que isso daqui funciona, isso daqui, quem sabe é só um número, sabe? Quem sabe... Então, eu acho que realmente fica bem mais completo a nossa noção, né? Nosso discernimento, né? Nossa tomada de decisão como fisioterapeuta, quando tu realmente incorpora as dificuldades que o corredor tem. Olha, e nesse... Pode falar, senhor. Não, pode seguir no assunto aqui, tem uma pergunta diferente, aí vai mudar. Tá, não, mas aí é que tá. Eu acho que agora a gente já aqueceu, né? A ideia, essa primeira parte era o aquecimento, para Isa se soltar, para as coisas, agora todo mundo aquecer, agora a gente começa, agora a gente vai começa a parte principal. Vamos lá, vamos falar. Pode então eu vou fazer a pergunta. Agora vamos falar sobre corrida. Vamos falar sobre questões mais técnicas agora. Isa, quais os principais insights, os principais aprendizados que tu teve nesse início da corrida para passar para quem está começando a correr? Porque às vezes a gente fica um pouco distante do pessoal que está começando. Eu comecei a correr, sei lá, uns 10 anos atrás, então fica longe, mas tu começou a correr há pouco tempo. O que é de principal, assim, que tu recomenda também para quem está começando a correr? Aí já vai com viés de terapeuta, né? Mas vai devagar. Começa devagar e consistente.
Um monte de gente já mandou pergunta lá na minha caixinha, tipo, já chegou no 5K? E eu comecei a correr tem, tipo, nem 2 meses. E eu falei, eu tenho condição física de chegar até lá, mas adianta eu chegar até lá a custas de outras coisas, né? E no meio termo eu ter que parar? Então, procura ajuda nesse sentido. Nem todo mundo pode, eu sei, mas ainda bem a gente tem várias informações e pessoas qualificadas para dar minimamente uma orientação com relação a treino, porque correr não é dar aquela... vou lá correr, vou fazer aquilo ali. Mais 2 insights, quando a teoria vem para a prática, né? Correr sem tempo, e aí você só corre, não faz o aquecimento, e correr feito o aquecimento. Que diferença, né? Uhum. Que diferença. E o seu corpo, ele vai dar sinais. Esses sinais, eles podem ser alertas. Ou, às vezes, não são alertas, né, de que algo ruim está acontecendo, porque o nosso corpo sente. Então, a gente vai ter que... O corredor iniciante, ele vai ter que e aí vai partir de um fisioterapeuta ou de um profissional de educação física, ou os dois juntos, ensinar isso para ele, de conseguir identificar o que é um sinal da mente cansada, o corpo cansado, e o que é um sinal de que realmente está ali bem batendo no limite da demanda dele e que pode vir a se tornar alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque no primeiro dia eu fiquei quebrada. Só que era tudo que era muito novo, sabe? Então, e eu entendo eu já conheço muito bem o meu corpo. Então eu sei, e teve um outro dia que eu, por exemplo, estava sentindo a minha canela. Eu falei, e aí fisioterapeuta é uma bosta, né? Fisioterapeuta correndo e falou assim, putz, eu tenho que dar uma segurada, que senão vai dar uma fratura por estresse. Gente, eu não gosto nem de falar isso, mas o meu único medo é esse, tá? Assim, com relação à corrida. Por causa das minhas conciliações com cross. Aí eu falei, eu acho que pulei corda, pulei caixa, então eu vou dar uma segurada. Pronto. E o outro insight, os seus, e isso eu vi muito bem na corrida, eu falo isso diariamente com os pacientes que têm dor, qualquer público, a sua mente, a sua condição de descanso, alimentação, estresse da rotina, influencia na sua capacidade de treinamento, tá? Eu nunca vi isso tão bem quanto eu vi no meu penúltimo treino de corrida. Eu fui fazer um treino, eu tinha dormido mal noites seguidas, não estava disposta, fiquei 1 semana sem treinar no cross, e isso para mim, pro meu mental é péssimo, porque eu gosto. Eu fui fazer o treino de corrida e não aguentei. Foi esse mesmo que eu voei essa semana, que era os 30 minutos correndo ali consistente. Eu falei, gente, como que... E eu tinha ficado 1 dia da semana sem correr, eu faço 3 treinos de corridas agora. Aí eu falei, não dou conta. E tudo bem, aí eu falei, tô cansada, não recuperei bem, é isso. Terça-feira eu fiz o mesmo treino, descansada, bem alimentada, já tinha voltado pro cross. Eu falei, tem placebo no meio disso aí, né? Mas a minha mente tá aqui, ó, eu tô bem. E aí eu até falei isso, então a gente precisa conseguir controlar essas coisas. E todo corredor iniciante vai passar por isso. Aquela guerrinha da mente. No finalzinho do treino também sempre dá aquela vontade de já tô quase chegando perto aqui do relógio, já vou parar aqui. Não, continua. Se você tem... Porque a gente tem que... É um limite muito tênue, né? Entre o que a sua mente quer fazer, você desistir, e você tem capacidade física, e quando você tá ultrapassando a sua capacidade física mesmo. Então, esses insights aí são fundamentais. Eu tenho uma analogia bem boa sobre iniciantes e treino e mente junto. Para da analogia. Manda. Estávamos esperando por esse momento. Agora é o momento perfeito. Eu gosto de dizer para os alunos assim, a gente tem 2 cachorros dentro da gente, tá? Um cachorro bonzinho e um cachorro malvado. Ou seja, o cachorro bonzinho é aquele que fala assim, segue, continua correndo, não para, reduz, mas segue. Esse é o cachorro bonzinho. O cachorro malvado é aquele que diz, não, você não consegue, já fez demais, desiste, para. E aí quem escolhe qual cachorro vai ficar mais forte é a gente. Porque o que acontece? Cada vez que você está correndo e você
ouve o cachorro bonzinho que manda você não parar, você alimenta o cachorro bonzinho. Cada vez que você vai correndo e escuta o cachorro malvado que pede para você parar e você para, você vai alimentando o cachorro malvado. Consequentemente, o malvado fica mais forte que o bonzinho, então você sobressai. E o contrário é a mesma coisa. Quando você alimenta o bonzinho, que é aquele que pede para você seguir, reduz, mas não para, mantém. Então ele se sobressai e vence o outro. Então, o que eu gosto de dizer para os alunos, principalmente os iniciantes, é assim, ó, é repetição. Então, comece aos poucos, vá ouvindo o seu corpo, né? E mantenha o treinamento mental forte, porque a corrida ela é muito treinamento mental. As pessoas acham que ele é muito mais físico, mas não, ele é muito mental. Assim, a gente pode dizer até que é 60% a 40% mental. Então, essa questão de estar com a mente forte, juntamente com o corpo forte, então é o que vai levar você a evoluir na corrida. E não é nem só o corredor iniciante que passa por isso, não, hein? Essa parte da mente pega todo mundo. Isso que eu acho legal na corrida é porque a dificuldade que o cara com 10 anos vai ter provavelmente vai estar muito próximo do que o iniciante tem, só que a única diferença é a carga, entendeu? Porque o cara que tem 10 anos, ele tá almejando baixar tempo, conquistar meta, e isso torna a corrida difícil. Ela torna algo que dificulta bastante o processo, né? E a pessoa que tá no início, tá querendo correr seus primeiros 2, ela vai ter as mesmas dificuldades. Até às vezes, eles até se equiparam às dificuldades, né? Então, por isso que eu lembro lá no início, lá que quando eu comecei a correr, a gente inventou de gravar, né? Não sei se foi uma boa ideia, uma má ideia, mas enfim. E eu lembro que meus longões eram 3, 4 quilômetros, e o pessoal tava fazendo 10, e eu tinha que respeitar o meu pace, o pessoal ia lá na frente e eu ficava atrás. Então, por isso que também ele é muito mental. Porque tu não pode querer ir com o teu amigo, não pode querer forçar a barra. E assim, mesmo a gente sendo físio, a gente tem que estar de olho. Porque a cabeça, ela vai tentar te enrolar. Ela vai tentar, não, mas vai só mais um pouco. Não, tu é físio, tu sabe, só mais um pouco, tá sob controle. Não, às vezes não tá sob controle, entendeu? Então tu tem que fazer aquilo que realmente tá ali na planilha, ou tá ali, que é o esperado, porque a mente, ela vai. E se tu é um pouquinho mais competitivo, tu vai ter um pouquinho mais de dificuldade ainda. Tu vai ter que controlar um pouquinho mais para realmente ir devagar, né? Principalmente ali nos primeiros 6 meses, tu tem que ir devagar. Tem que focar mais em escutar o corpo e criar bagagem do corpo, de entender dor, entender o que é cansar, entender. Muito é comum que eu treinava de tarde. Eu acho que até no podcast, aquela vez que a gente falou sobre cedo ou de tarde, treinar de tarde. E treinava de fone. Isso, treinar de tarde ou de manhã. Eu fui voto vencido, era só eu que treinava de tarde. Era só eu que treinava às 6 horas da tarde. O que aconteceu? Começou a aumentar um pouco de volume, não consigo mais. Por quê? Porque o dia detona o corpo. E aí tu vai fazer mais um treino. Então é isso que tu começa a aprender e entender que o teu corpo tem um certo limite, e aí o melhor jeito é treinar de manhã. É ruim acordar muito cedo? Mas pro corpo vai ser mais tolerável fazer isso do que aguentar as cargas durante o dia. Então são coisas que a gente vai aprendendo com o dia a dia. E eu vejo muita gente criticando as pessoas que correm de manhã cedo, aí quando elas começam a correr, elas dizem, eu me tornei aquela pessoa que eu tanto criticava. Eu não criticava a corrida em si, mas tipo, eu nunca imaginei correr 6 da manhã. Hoje eu acordo corro, vou... Não, né? Muita loucura. Mas eu sinto até antes, quando eu tava só no cross, e agora principalmente que eu concilio o cross com a corrida, não dá para deixar meus treinos para... Eu já não gostava, porque eu rendo mais de manhã, e tem o cansaço, né, mental, físico, do trabalho, tudo isso, e dá mais chance para imprevisto. E, cara, o que você falou faz todo sentido até pra corrida. Se eu tivesse que correr, sabendo que é uma atividade que agora no início me demanda mais, né? Tem que ter mais mente ainda. É mais fácil desistir. Tipo, hoje tô cansado, não vou. Então, tudo isso tem que ser arquitetado para você evitar, para você conseguir manter ali sua rotina. Porque... Viu? Diz que não dá para alimentar o cachorro malvado.
Pra quem tá começando, qualquer gatilhozinho é motivo pra não ir. Ó, e eu tenho uma pergunta pra vocês, que já correm há muito tempo. O que vocês fazem? Eu já coloquei até nos stories. Gente, com chuva. Eu não consigo ir correr debaixo de chuva. Ai, pois é. Eu gosto de dizer que eu sou que nem o Ayrton Senna, né? Vocês sabem a história do Ayrton Senna? O Ayrton Senna, que é quando começava a chuva, que era quando ele se sobressaía na corrida, né? Então, eu sou um amante da chuva. Então, quando começa a chover, que é aí que eu gosto dele. Eu sigo a regra dos 2-0, né? Se tu vai correr na chuva, tu já parte 2-0. Tu já tá ganhando de 2-0, entendeu? Sim. Porque tu tá correndo e na chuva. Então, tu já mentalmente já vai um pouco mais preparado. Mas eu só não corro se estiver trovejando muito, assim, tipo, com muito raio. Aí muito... não é aconselhado mesmo. Aí mesmo que é porque... Não é aconselhável ao total, né? Mas, por exemplo, eu corro dentro da cidade, né? Entre prédios. Teoricamente, a tua chance é bem menor do que correr, por exemplo, numa pista aberta, né? Claro. Mas eu não vou de qualquer jeito. Eu só vou em chuva sem muito risco. Pra quem é mais competitivo, é a regra dos 3-0. Porque 1, tu já tá indo treinar. 2, tu tá indo treinar na chuva. 3, porque o teu adversário, o teu concorrente, não tá indo treinar e tu tá indo. Então já parte de 3-0. Mas isso aí é só pra quem é competitivo. Não que eu seja, não. Eu vou ficar nos 2-0 mesmo. Não existe, provavelmente nem existe associação entre isso, né? É minha mente lá que tá com essa coisa da minha imunidade lá pra baixo, de eu pegar chuva. Isso até é uma das coisas que a gente já até conversei já com outros profissionais de outras áreas, como até médicos, só falando sobre isso. E o que a gente tem em literatura, algumas coisas, é relacionado, tipo assim, a gente não encontra uma relação de que se você se molhar, você vai ter uma queda imunológica. E sim, a gente tem uma crença construída na sociedade de que o seu pai e a sua mãe sempre disse: tu vai na chuva, tu vai se gripar. Minha mãe vai brigar comigo por causa disso, quando ela vê os stories. Mas você tá louca, tá correndo debaixo de chuva. Exato. Aí a pessoa já vem com aquela crença limitante de que, não, se eu correr na chuva, eu vou me gripar. Aí um dia até uma aluna me falou isso e eu falei: gripar? Mas a gripe é um vírus, não vai pegar um vírus na chuva. O que aconteceu com a chuva? Aquela chuva, tem uma série, agora não esqueci o nome da série, que é uma chuva que se tu pegar, tu pega uma doença lá, porque ela é contaminada por um vírus. Já vi. Mas não é o caso não é o nosso caso aqui, né? Só que... Não é, ainda bem. Mas é uma coisa que realmente aí as pessoas vêm com isso, e aí qualquer... sintoma que ela tem, aí a gente entra, aí até esse médico onde eu estava conversando, que ele é um aluno, ele falou: Felipe, aí entra num aspecto psicológico da pessoa, que ela sente uma coisa, ela cria alguns bloqueios, que ela já, tipo assim, vai somatizar aquilo ao extremo, e aí ela já tá gripada. Então ela já saiu gripada. E entra muito nos viés de confirmação, né? Porque ela pode ter corrido 10 vezes na chuva, 9 ela não aconteceu nada. Aí, uma vez que tu ficar um pouquinho mais resfriado, alguma coisa assim, não, foi a chuva. E aí acaba tu só lembrando disso. Mas, saindo do assunto da chuva... Alguém vai nos criticar certamente, né? Porque eu já corri na chuva e me gripei. Assim, com qualquer coisa que tu já fez na vida, tu pode ser gripado também. Da vida, né? Qualquer coisa. Eu tomei água e me gripei também. Tem que ter alguns cuidados. Tu vai seguir o próximo assunto, né? Tu vai seguir na chuva? Só pra mim não, eu ia sair da chuva, mas pode completar. Acabou, então, passou a chuva. Falando agora mais sério, assim, sobre a questão, claro que a gente tem que ter alguns cuidados ali em relação ao corredor que vai para a chuva. Então, existem algumas coisas que são mais perigosas, assim. Então, por exemplo, se você vai na rua, então ali tem os carros, a visão de quem está dirigindo é menor. Então, é indicativo que você vá com alguma roupa que seja mais clara, que seja mais fácil de ser visualizada. Essas questões tem que ver. Tem que ter alguns cuidados com buracos, né? Às vezes você olha para aquele local e vê água em cima e acha que é uma superfície plana e, na verdade, é um buraco. Então, essas coisas tem que cuidar, assim. A vestimenta também. Uma coisa que é muito importante que as pessoas... Mais importante ainda, que é o aquecimento, né? Então, quando você vai sair correndo na chuva, então a temperatura geralmente está mais baixa, então tem que cuidar dessa questão. Cuidar a questão, então, pós essa corrida, então, porque o se molhar, a gente já meio que bateu o martelo que não é o problema. Mas em relação a você se molhar e ficar muito tempo molhado passando frio, pode ser um problema. Então, cuidar isso também. Então,
termine o seu treino, tente o mais rápido possível para casa, se secar, né? Hidratar também, mesmo que correndo na chuva também tem que hidratar depois e logo se aquecer. Então, de uma maneira mais geral, esses são os indicativos de correr na chuva. Mas, de certa maneira, é indicado, não é que seja indicado, mas se estiver chovendo, você tem um objetivo, você também já conhece o seu corpo, porque quem está na chuva é para se molhar, né? Então, se você um dia almeja prova, almeja TAF, alguma coisa assim, esses dias uma aluna minha que vai para fazer TAF falou, e eu não vou correr na chuva. Eu falei, tá, e se no dia do teu TAF estiver chovendo, como é que faz? Então, né, para ver que tudo depende do objetivo. Então, essa questão da chuva tem que ser muito avaliada. Outra coisa também é a questão do conhecimento do corpo, né? Todo mundo meio que se conhece, sabe que, se eu passar um pouquinho de frio, eu posso ficar doente. Eu posso passar frio e não fico doente. Então, essa questão muito avaliativa e também precisa cuidar dessas questões mais gerais de segurança como um todo na hora de correr na chuva. Certeza, com certeza. Isso é muito importante. Segurança é fundamental. Acho que só um ponto que o Juliano não tocou, que eu destacaria ainda, é a questão do tênis, né? O tênis com bom grip também é fundamental. Nunca use tênis de EVA, com solado apenas de EVA, para ir correr na chuva, tá, gente? Uma dica fundamental. Boa dica. E olha, é muito importante a dica. Mais do que vocês imaginam. Passando a chuva, então, uma outra pergunta para Isa, que tu já treina o CrossFit há bastante tempo e está conciliando o CrossFit com a corrida. Tem vários alunos nossos que fazem isso também. Treinam com nós, treinam CrossFit. Então, eu queria saber como é que tu faz essa tua divisão, como é que tu concilia uma coisa com a outra. Tu faz o teu próprio fortalecimento da corrida no CrossFit, com os próprios exercícios, o próprio treino do CrossFit, só para explicar melhor para o pessoal, até para eles entenderem, às vezes se sentem familiarizados com isso e aí pode servir para a realidade, né? Então vamos lá. No cross, eu já treino tem uns 3 anos, mais ou menos. Então, eu faço o treino do dia, claro. Só que fisioterapeuta, né, sempre tem o pitaco. Então, eu tô sempre cuidando bem da parte de mobilidade, que era bem ruim. Então, me limitava até explorar a minha força. E como que eu faço os específicos de corrida, eu costumo fazer antes da corrida. Daí, eu uso mini band. E o fortalecimento específico que eu faço é em cima das minhas limitações mesmo, já sabe? Não é só pela corrida, mas coisas na corrida também. Então, por exemplo, tem uma assimetria muito importante do lado esquerdo para o lado direito. Então, eu tenho que trabalhar isso. Glúteo, posterior. Meu posterior não é lá grandes coisas, tem que trabalhar ele também. Panturrilha, agora eu tô dando ênfase. Mas é uma coisa que eu faço, como se diz? Eu faço no box mesmo, no ambiente. Porque geralmente não é uma coisa que eu preciso de muita sobrecarga extra, né? Só os unilaterais que eu gosto de fazer bastante. De agachamento, eu faço aquele Bulgária, né? Não sei como que vocês chamam. Só sei o nome. Búlgaro. Acho que é o... É que tem vários nomes, né? Cada... o pessoal é criativo para exercício. Cada receita tem a sua. Então, muito ele e um avião também, não sei se como que vocês chamam. Pode ser. Tipo um stiff lateral. E os educativos de corrida mesmo. Então, eu trabalho muito os meus pés, mas os pés é coisa assim, ó. Eu procuro, tudo que eu faço hoje em dia, eu procuro tornar mais simples possível e de ser implementado diariamente. Então, por exemplo, eu tenho rotina de final de semana, eu acordo e coloco já os meus separadores de dedos, eu uso para dar ali o posicionamento melhor para os meus músculos fazerem as funções dele. Eu já vou andar ali na grama para trabalhar os meus músculos dos pés, então é coisa que eu tô tentando naturalizar, entende? Eu ando, agora eu ando descalço, em diversos terrenos. Eu ando na grama, ando ali nas pedrinhas, que eu tenho uma sensibilidade maior no pé, né? Então eu trabalho isso também, porque meu arco é desabado, não precisa de uma forcinha ali a mais. Então eu tenho esses cuidados. Eu faço o básico, bem feito, e sempre que eu vou correr, antes de correr, tenho um aquecimento específico. O meu fortalecimento ainda não é algo assim, ó, tão específico para corrida. Mas já é específico para as minhas limitações, que já vão me ajudar lá na corrida. Eu acredito que, à medida que meu rendimento for aumentando na corrida, aí eu vou precisar uma atenção a mais, sabe? Para literalmente fazer isso. E como eu tenho conciliado com o cross,
eu ainda eu considero mal, porque ou na sorte. Porque, por exemplo, atualmente estou correndo terça, quinta e sábado. Não deu ruim ainda, sabe? Mas se tivesse que dar ruim, quem ia perder o cross? Então, por exemplo, hoje, cheguei lá no cross, era double under, um volume muito alto. E a panturrilha, né? Quem não sabe, é o pulo duplo de corda, né? Então, é um volume muito alto, 152 rounds. E aí, se eu tivesse que fazer um treino de corrida hoje, ia pegar, né? Então, eu falei assim, não, vamos fazer isso. E depois vou ver a corrida. E se eu chego, por exemplo, terça-feira, treinei corrida e vou treinar no cross mais tarde e tem corrida lá, e se for muito, eu não faço. Eu adapto. Eu faço remo, eu faço bike, porque eu já corri meus 4 de manhã, não tem porquê. Se for tirinho de 100 metros, eu faço, porque aí meu espírito competitivo fala, vai dar conta. Agora, se for aquelas coisas de, 4 rounds de 800 metros, daí eu já não vou, porque adicionando no meu volume total semanal vai dar uma puxada, né? E eu não preciso de pressa. E isso é interessante porque no dia a dia a gente tem também diversos alunos que fazem, e aí essa conciliação, a gente tem que ficar fazendo esse ajuste. Olha, se fizer determinado tipo de treino, me avisa que a gente ajusta a planilha, Então, tudo isso a gente vai adaptando em cima de diferentes realidades, né? E uma das principais coisas que eu vejo hoje no CrossFit é que isso é um dos pontos que a pessoa diz, Felipe, eu não consigo fazer nenhum fortalecimento específico para correr. Eu vou lá e faço o treino do box. O que eu tenho que fazer de forma específica? Olha, às vezes não precisa fazer nada, depende do caso, a gente pode fazer algumas... vai ter... O próprio CrossFit vai te condicionar a ponto de que você consegue correr de forma super segura. Agora, como falou, apresenta algumas assimetrias para quem está nos escutando. Gente, a assimetria tem uma diferença entre os lados, por exemplo, né? Então, essas diferenças, às vezes, normalmente, elas são alguns dos fatores lesivos. Então, aí é nesses pontos que a gente bate com os alunos. Olha, vai com calma, vai tranquilo, a gente avalia, se for necessário, adiciona. Aí entra aquele ponto. Mas beleza, agora tu vai ter o compromisso de chegar lá no box e fazer o fortalecimento do pé. Claro. Se for o caso de fazer exercício, vai ter que ter o compromisso de ir lá e fazer determinado exercício. Então, é isso, a gente tentar adicionar esse compromisso. E o mais importante, tu como fisioterapeuta, é que tu tenha consciência de que isso é importante. Agora, para a pessoa que não é da área, às vezes ela não tem essa consciência de que isso é importante e que ela deve realmente adicionar. Aquilo ali vai fazer uma diferença. Por exemplo, tu já identificou que tu tem o arco do pé derrubado, tem uma queda do arco plantar. Aí a gente fala às vezes para algum aluno isso, o Fabrício é o fisioterapeuta que avalia, né? Aí o Fabrício avaliou lá a pessoa. Aí a gente fala isso para a pessoa, mas bobagem, isso nunca me aconteceu, nunca me doeu isso aí. Nunca nem viu. A gente vai começar agora a ganhar volume, a gente vai começar agora a fazer algumas progressões, é importante. Aí até tu introduzir essa ideia e mostrar que isso é importante, algumas pessoas tu tem que realmente ter esse poder de convencimento, né? E acredito que, não sei se com os guris acontece isso também. Uhum. Acontece. Outras só vão Infelizmente, é que a gente, né, e eu falo isso muito para as pessoas que estão ao meu redor, a gente lida com pessoas que estão assim, sofrendo com dor. E o único pedido, às vezes, que a pessoa tem é que ela não queria que o quadril doesse mais, e aí ela já tá com um quadro avançadíssimo de artrose. Então, assim, as coisas, né, essas diferenças que a gente fala no corpo, hoje em dia que a gente corre, tá na alta performance, né, a idade também corrobora com isso, é uma mobilidadezinha que a gente não faz, é um fortalecimentozinho que a gente não faz e que vai cobrar lá na frente. Então, eu acho que esse cuidado nosso, que tá cuidando do outro, é também porque a gente vê as dores de quem sofre. Então, o corredor que está começando, ou mesmo quem já está há mais tempo, ele precisa, e isso parte da gente ensinar, por isso que eu acredito que a gente tem essa parte da educação também importante, que nós vamos, né, todo dia a gente envelhece, independente da nossa idade. O corpo envelhece. E
o que você faz hoje, tá? Isso tem que estar muito claro. O que você faz hoje, vamos colocar assim, eu tenho 25. O que eu faço hoje com 25, para eu fazer a mesma coisa com 35, eu vou precisar me dedicar mais. Vai exigir mais do meu corpo. Porque a mobilidade não vai ser a mesma. Claro, se não tiver estímulo, né? Eu tô considerando aqui um contexto de uma pessoa que não faz, né? Que só se manteve naquele mesmo estímulo. Não vai ser a mesma, os fatores estressantes, o trabalho, você vai estar em outra fase da sua vida, com família, entendem? Então, claro, é nesse sentido que a gente tem que ir cuidando dessas pessoas e ajudando elas nesse processo. Com certeza. Falou num tema muito legal que é a mobilidade, né? Mobilidade. Nesse ponto aí. A gente sente bastante. Eu fiz uma revolução aqui trazendo cócoras para o pessoal. Um pouquinho por influência tua. Um pouquinho bastante influência tua, e queria que tu falasse um pouquinho mais sobre cócoras e exercícios de mobilidade. Boa. Vamos lá. A mobilidade também é muito importante, né? Com a galera do CrossFit, também na corrida, mas antes eu não estava no cenário da corrida. Então eu precisei encontrar uma forma para fazer essa galera fazer. Porque a bolha, né? A gente aqui, todo mundo sabe que mobilidade é importante, mas para colocar isso no plano de execução, não estava dando certo. Então, eu preciso melhorar minha mobilidade, mas continua fazendo aquele agachamentinho só até aqui. E aí eu falei assim, gente, esse negócio é tão natural, né? Vou testar aqui. Fui testar, gente. A base desse tamanho para fazer cócoras, mal conseguia ficar. O tibial anterior, a parte da frente da canela, gente, tava queimando. Falei, pois eu vou fazer isso aqui todos os dias. Gente, já tem mais de um ano que eu faço cócoras assim, ó, religiosamente todos os dias. E mudou a minha mobilidade. Claro que eu não fiz só isso, tive várias outras coisas, mas facilitou a implementação. Quando não dá tempo de fazer nenhuma outra coisa, eu fico de cócoras. Para quem não sabe, gente, cócoras é nada mais que como se fosse um agachamento bem profundo lá embaixo, com o peso do seu próprio corpo. Mas aqui, nesse movimento, né, eu gosto muito de reforçar isso. A gente não tem que ficar preocupado se a coluna tá alinhada, se o pezinho tá para fora. Não, a coluna pode ficar arredondadinha mesmo. Em cócoras, você tá livre. Essa posição é para ser confortável. Nós, quando éramos crianças, brincávamos nessa posição. Se a gente for para a China hoje, eu não sei se é China ou Japão, mas é um desses dois, vai ter que acocorar para ir no banheiro. Porque a galera lá só tem banheiro no chão, para quem não sabe. Então, é uma coisa super natural. E aí a gente tem que sempre pensar se algo faz sentido olhando para o que a criança faz. Se a criança faz sentido. E por que estimular isso? Porque nós evoluímos para ficar sentado. A gente só fica sentado diariamente, trabalhando. Isso leva a encurtamentos de posterior, encurtamento de tudo quanto é coisa que a gente pensar. Déficit de mobilidade de quadril, diminui a mobilidade de quadril, joelho, tornozelo. A coluna sente. Então, cócoras, forma eficiente. Eu estou trabalhando ali meu tornozelo, meu joelho, meu quadril, já alonga posterior, flexibilidade ali da lombar para baixo também. Já promove uma descompressão que quando você fica em cócoras assim, a coluna dá até um alívio para ela se movimentar. E fora os benefícios que tem para a saúde intestinal, inclusive. Essa parte nem é minha área, mas eu gosto de reforçar. Até o vaso evoluiu de forma errada, tá, gente? Porque a posição que a gente fica para fazer as nossas necessidades deveria ser cócoras e a gente senta a 90 graus, que nem é recomendado. Inclusive, tem no mercado agora um negócio para levantar seus pés, para você conseguir ir melhor no banheiro. Então, o pessoal deixa o banquinho do lado ali para poder botar o pé em cima para simular o cócoras. Então, cócoras é uma forma simples, é algo que você não precisa de acessório, você não precisa de tanta instrução. Você vai lá, fica, tá tomando um cafezinho, lendo uma página de um livro e vai trabalhar. E vai fazer suas outras coisas, ou faz antes de dormir, e você sabe que você vai estar cuidando do seu corpo. Tô dizendo que é suficiente? Não, mas tô dizendo que se você faz 2 minutos por 1 ano, você vai estar muito melhor do que se você não fizer nada pro seu corpo. É realmente estimular a movimentação extra, porque isso é uma crítica grande que eu tenho. Nós, hoje em dia, treinamos 1 hora por dia e falamos, putz, treinei. Treinou, e aí? Porque o resto do tempo você tá cuidando do outro,
totalmente pra gente, né? Pegando peso pro outro, pegando perna do outro, ajudando ele a movimentar. E aqui, ó, sentado. Pra não falar da galera que trabalha no escritório, né? Que fica sentado 12. Então, o mal do século é o sentado, gente. Isso a gente tem um pouquinho mais de vantagem, digamos assim, por cuidar das outras pessoas e estar mais em movimento. Mas Sim. Quem tem um trabalho tradicional realmente fica sentado ali 8, 10 horas. E aí eu sempre recomendo pro pessoal, dá um intervalinho, levanta, faz um alongamento ou fica de cócoras ali, a cada 1 horinha, a cada 2 horas, fica 30 segundinhos, 1 minuto, já ajuda bastante. E os alunos estão relatando que, nossa, melhora muito mesmo e ajuda a descontrair. É bem legal ver essa mudança. Às vezes o pessoal começa a fazer, não consegue passar do 90 graus ali sem tirar o calcanhar do chão, muita alimentação de mobilidade, e aí com o tempo vai ficando melhor, e depois estão até no profundo e é uma beleza de ver. É um desafio, assim, só interrompendo, e foi isso que eu quis proporcionar também. A gente precisa, e isso para a mobilidade, deixar a mobilidade um pouco mais quantificável. Tem que quantificar, tem que tornar visível, porque é um resultado que a gente sabe que é importante, mas a galera não vê. Não é um resultado estético, não é melhorar um pace, não é melhorar, sabe? Então, o que eu sugiro sempre? Tira uma foto do primeiro dia que você ficou de cócoras e vai gravando ao longo do tempo, vai tirando foto. Gente, o pé que tava assim, vai vindo pra cá. A coluna, que nem chegava numa posição, o seu corpo vai se adaptando de tal forma que você fica impressionado. E você sente, a pessoa com mais tempo, ela sente. Só que se você não tá tão apurado nessa sentir seu próprio corpo, você não vê a mudança. E muda. Então, é sensacional. Isso é muito legal. E acompanhando o resultado, né? Sim, porque daí a pessoa continua. Hoje mesmo, o dia que eu fico sem cócoras, a minha coluna já pede. Ela já diz, e aí, Risa, quando é que vai fazer? E a cócoras do dia? Olha a cócoras do dia. Tava marcado aqui para fazer e não fez. Mas é legal, gente, porque essa parte realmente é saúde, né? É saúde quando a gente fala. E eu vejo, a Isa eu vejo no teu Insta ali que bate bastante nessa parte de mobilidade. O Nestor aqui entre nós é o que mais fala sobre mobilidade também. Mas é uma das coisas que a gente cobra muito dos alunos, né? E aí eu sou um que tento implementar muito com o aluno, dizer, olha, não é só o dia que a gente treina, tá? O dia é tentar encaixar no dia, na vida dele. E aí isso, essa vamos dizer, a barreira, né? Então, essa pessoa que isso é importante. Mas é simples. É simples de fazer. Você simplesmente só precisa, querer se dedicar ali 3 a 5 minutos para fazer alguns exercícios de mobilidade. Não precisa mais que isso de início. Depois, claro, né? Para iniciar, eu só preciso que tu ganhe primeiro, desenvolva o hábito de fazer. Desenvolve o hábito de fazer, beleza, agora a gente vai implementar isso aí. Sim. E se todo mundo já tivesse a fazer 5 minutos todo dia, eles não precisariam de tanto, entende? Porque a gente precisa de muito, porque a gente por muito tempo negligenciou. E aí é quando eu vou começar alguma coisa nova, eu vou fazer 30 minutos de mobilidade por dia. Aí faz 2 dias, quando faz, e aí para. Porque perde a consistência. Começa devagar, mantém inconsistente e vai. Daí você ganha ritmo, olha, até combinou com a corrida. E o que te ajudou, Isa, a te manter consistente durante todo esse tempo fazendo a mobilidade? Tem a parte também porque tu sempre posta tua rotina de mobilidade todos os dias nos stories, né? Querendo ou não, isso é uma motivação no dia que tu não tá querendo fazer muito. Não, o pessoal vai me cobrar se eu não quiser e não postar. Então, isso foi o que te ajudou, e que outra coisa tu pode falar que ajuda? Eu sempre falo, pessoal, tu quer fazer alguma coisa, faça um compromisso público. Diz assim, eu vou fazer, e aí posta todo dia. E quando tu não postar, as pessoas vão ver e tu vai se sentir mal. Não é a melhor maneira? Não é, mas é uma das maneiras de. Então, que outra dica tu pode dar pro pessoal para conseguir encaixar esses 5 minutinhos de mobilidade? Essa parte do compromisso público é real, é isso mesmo. E a galera aguarda que eu vou fazer um desafio nesse final de ano com mobilidade gratuita todo dia. Pra galera ver que é possível em poucos dias melhorar bastante. Enfim. Mas o que foi feito foi realmente... Primeiro que tem o viés de que eu trabalho com isso, né? Mas a motivação maior é porque as minhas limitações eram muito importantes. Assim, era... Meu Deus, não sei nem como que eu conseguia pegar na barra, né?
E eu queria mostrar para as pessoas que é possível. E eu quero que... E é justamente por querer tão bem para elas, passar por todo o processo que eu passei, que eu tô ali todo dia, falando a mesma coisa. E às vezes as pessoas falam, você não tem medo de ser repetitiva? Não, porque não tô sendo repetitiva. Eu só vou ser repetitiva quando todo mundo já estiver fazendo a mobilidade, sabe? Então, o conselho pra gente conseguir ter isso na rotina, manter simples, escolher dois exercícios. Quando você não sabe o que você precisa, né? Porque o conselho principal, que foi o que eu fiz para você ter evoluções mais rápidas, é trabalhar exatamente o que você precisa. Tem gente que precisa mais de ombro, pensando aqui na corrida, mais quadril, tornozelo, do que precisa de ombro, do que precisa de torácica. Dependendo com o que você trabalha, vale a pena mexer nessas estruturas também. Mas então, se você não tem a orientação de alguém para te mostrar o que você precisa, faz simples. Então, fica de cócoras que você já ajuda tornozelo e quadril, faz mais um pouco mais específico para corrida, já que você corre, e repete. Nem que sejam os mesmos todos os dias, que você vai conseguir. Acho que o diferencial para eu entregar os resultados, tanto comigo quanto com o meu pessoal, é lembrar eles que eles precisam se manter no desafio. Não encarar a mobilidade como uma obrigação, é o desafio diário do próprio corpo. Então, hoje eu tirei a foto de cócoras, eu fiz o vídeo, eu tô X. Daqui 3 meses, daqui 2 meses eu tô diferente. Eu posto lá, a galera vê a diferença. A galera fala, meu Deus, como é possível? E aí, continua. E isso é com tudo. Então, para mim, essa coisa de desafio é muito forte. Nossa, quando eu vejo que eu melhorei, aí eu tô mais disposta para melhorar mais ainda. Então, você tem que expor o corpo todo dia para você ir ganhando cada vez mais. É registrar. O segredo tá aí. Quando você não registra, você melhora. E se você não tem o conhecimento refinado do seu corpo, você percebe, mas muito mais ou menos. Então, o segredo é registrar. Você vai ficar animado, você vai gostar de ver, faz o compromisso público e arrasta a galera para fazer junto. Todo mundo achava esse negócio de cócoras ridículo, estranho, esquisito. Agora todo mundo me marca fazendo, fala também, já chama os amigos para fazer e é isso. Bacana, Isso é massa. bacana. E essa é alguma das coisas que a gente pode transferir realmente os benefícios para a corrida, né? E aí isso o corredor deve estar se pensando agora, poxa, o que isso vai me ajudar na corrida, eu ter mais mobilidade? A gente podia deixar isso bem claro para as pessoas, né? Claro. Isso importa bastante, assim, a gente precisa ter já os níveis adequados que vão facilitar os nossos movimentos na corrida, então, principalmente a galera que fica encantada com aquela passada linda, precisa estar com esses níveis adequados e aquilo que a gente falou da diferença. Por exemplo, se eu tenho um quadril que estende X, faz o movimento para trás, um tanto, e o outro quadril está indo um pouquinho, né? Então, essa diferença é grande de um lado para o outro. Isso, ao longo prazo, associado a vários outros fatores, pode predispor a queixas, dores, lesões, desconforto. E é isso que a gente não quer. Então, ter boa mobilidade de tornozelo, joelho, quadril, deixa essa pessoa absorver bem o impacto também, que é uma das coisas mais, assim, que tem mais peso com relação à lesão, se a gente está pensando em prevenção. Isso é fundamental para quem corre, não só para quem corre outras modalidades, mas a gente tem que pensar também em vida, né? Vida, você vai estar dando mais movimento para sua articulação. E a articulação que não está sendo trabalhada, ela perde movimento. E perder movimento significa que o osso vai chegar no osso. Osso com osso não costuma ser uma combinação muito legal. É um atrito não interessante. E nessa... Pode falar isso. A gente tem que pensar que todas as condições, tá? A gente estava parando para pensar isso esses dias. Todas as condições musculoesqueléticas que a gente trata, relacionadas ao músculo, tendão, essas lesões mais comuns, elas estão associadas com restrição de movimento. A articulação começa a perder movimento. Nem que seja um tiquinho, começou a perder. Então, canelite, alguém, tornozelo, quadril, alguém estava ali um pouquinho menos. Tô ali com sobrecarga na banda e
alguém, não só força, mas ali tem uma restrição em algum lado. Entende? Então, se a gente quer evitar isso, a gente precisa estar ali no nosso mínimo, né? No mínimo que o nosso corpo precisa. E o mais importante é equilibrado de um lado para o outro. Porque se um lado puxa mais, o outro pode sofrer, né? Perfeito. Duas colocações para complementar, na verdade. Tem que pensar que na corrida, falando sobre cócoras, quando a gente é criança, a gente fica de cócoras antes de começar a correr. Então, só aí já vai um dos motivos. E o segundo motivo, se tu for pegar os melhores do mundo, que atualmente são quenianos e etíopes, eles fazem um trabalho muito forte de mobilidade, principalmente em cima da articulação do quadril. Eles têm muito cuidado, eles trabalham muita mobilidade da articulação do quadril. Tanto é que se for pegar vídeos, tem as danças, né? Que eles fazem uma espécie de dança na hora de aquecer. E todas essas danças são focadas principalmente na articulação do quadril e articulação do tornozelo, porque melhora a corrida deles. É óbvio que talvez tu não quer ser o Kipchoge, ou talvez até queira ser, mas é interessante pensar, porque se eles estão fazendo isso, é porque tem alguma coisa. Então, os 5 minutinhos, não precisa fazer os 20 que eles fazem, os 5 minutinhos que a Isa falou, o cócoras e um outro exercício, que até a Isa vai passar depois a gente vai conversar para fazer um post no Instagram para vocês também, né, nesse junto. Então, bem esses 5 minutinhos aí, esses 2 minutinhos, 30 segundos já tá valendo para começar. Ótimo. Gente, então esse é um dos pontos que eu digo assim, ó, quando a pessoa diz que não tem tempo, a gente já diz, tu não tem 13 minutos para fazer? Então acho que a gente consegue bater o martelo que todo mundo tem 13 minutos. Juliano, alguma questão, Fabrício, algum ponto a trazer? Eu iria dizer essa questão é um pouco complexa, assim, porque como a Isa disse, os corredores, eles não conseguem ver agora, num primeiro momento, o que um trabalho de mobilidade vai trazer de benefício em relação a aumentar quilômetros, ritmo, diminuir ritmo, enfim. E cabe a nós aqui, os profissionais que entendemos, mostrar para eles que isso faz a diferença. Às vezes, se você tem mobilidade baixa, você tem maior probabilidade de ter lesão. Você ter lesão, então vai cair o rendimento. Então, não está diretamente ligado, mas, né, o produto final lá é cair o desempenho, ou seja, não aumentar o desempenho. Então, isso às vezes fica mascarado por trás, assim, do que as pessoas enxergam mais, mas os bastidores também fazem parte do show, né? Então, a gente também tem que analisar essa parte e cabe a nós, então, mostrar a importância disso para os corredores. E a pergunta que eu quero deixar para a Isa, ela pode responder depois também, o que ela almeja de quilometragem, assim, se ela pegasse uma lâmpada mágica, ela esfregasse e saísse o gênio ali, e ela pudesse pedir assim, eu quero fazer 40, 50, 30, 20, 80 quilômetros, o que tu pediria para esse gênio, pensando como fisioterapeuta e saúde? Tá, deixa eu só eu vou fazer uma contribuição no que você falou, e tem uma outra coisa que eu falo bastante, pensar na outra via, até no cross isso é muito importante. Eu sempre bato na tecla de mobilidade e prevenção, e aí a galera às vezes acha que não é palpável, que é bem o que você falou, mas se a gente pensar que, por exemplo, se o quadril está movimentando direitinho, explorando todo aquele movimento que ele pode fazer, os músculos ali em volta também estão, certo? Então esse músculo também pode ter maior capacidade, ou a capacidade ok de fazer a função dele. Se o quadril tá ali preso, aquele músculo vai querendo prender também. E a capacidade dele de gerar força, de gerar a potência que eu preciso na corrida e de absorver bem o impacto, fica prejudicada. Então é aquilo, sempre resulta na diminuição do desempenho, né? Então a gente tem que sempre trabalhar isso. E se eu pudesse, gente, pedir, eu acho que tá muito cedo para eu falar, né? Eu pediria 10. Hoje eu pediria 10. Acho que para mim tá ótimo. Se eu fosse tu, se o gênio da lâmpada saísse, uma coisa que eu não ia pedir era coisa de corrida. Se eu tivesse um pedido pro gênio. Então tá. Eu acho que eu ia pedir vários tênis de corrida, ao invés da quilometragem. Tênis é bom, tênis é que a Isa, ela não foi picada ainda pelo bichinho da corrida, e aí depois vai ver, ela vai pros 21, ela vai, depois tu sabe com o tempo da corrida vai que tu já chegou, tu não fez uma prova de 3 km ainda?
Não? Então tu não sentiu ainda a contagem regressiva para sair a prova ainda. É aí que bate. Eu acho, Isa, qualquer coisa, tu nem faz a prova, senão tu vai entrar num submundo. Que não sai, eu já te digo o contrário. Eu já te digo o contrário. Faz quem... Aí sim. Aí pronto, aí eu virei corretora mesmo. Isso vai explicar muita coisa. Eu acho que é legal fazer, sabe por quê? Porque daí tu vai entender o medo que o corredor tem de se afastar do treino. Sim. O medo do corredor fugir da físio, porque acha que físio vai ter tirado os treinos, vai ter tirado as provas, vai ter... Aí quem sabe tu conhece. Corrida, tá, gente? Que ninguém vai sair da corrida, só se for... Isso é uma condição que seja necessária, mas a gente... Isso é um assunto muito legal de falar. A gente estava falando com o Fabrício essa semana, que às vezes o pessoal acha que a físio só vai quando tu tá machucado, só vai quando tem alguma lesão. E não é isso, né? Queria que tu falasse também um pouquinho, Isa, para completar, assim, que a gente já tá indo pros finalmente do podcast, do falar que a físio não é só para tratar lesão. Sim. Não é só para tratar lesão, realmente. A gente consegue fazer uma boa avaliação e justamente essas diferenças que a gente falou. Como que você sabe dessas diferenças? Porque a gente avalia para entender como que o corredor tá hoje. Então, o corredor não tem nada, vamos dizer assim, né? Ele não tá sentindo nada, mas ele quer cuidar da sua saúde, ele quer saber como que tá aquela biomecânica, ele quer saber que tênis, enfim, vários questionamentos que o corredor tem. E aí, geralmente, eles pensam nos acessórios primeiro, né? Claro, qual tênis que eu tenho que correr, enfim. Dá até assunto para outro podcast. Mas, com esses ajustes finos que, às vezes, a gente vai ter que fazer em conjunto com o profissional de educação física, e eu vou ver que tem uma restrição de mobilidade, ok, tem uma restrição ali. Aí, a gente vai ter que indicar um fortalecimento. Inicialmente, ele consegue iniciar na físio, mas ele precisa dar continuidade, porque corredor... Não dá para o corredor só correr, né? Ele tem que estar com isso em dia. Então, é justamente isso. A gente atua no sentido de reduzir o risco, reduzir o medo de se machucar. Isso é possível. A gente nunca diz, né, que é 100% evitável, porque não é. Mas a gente consegue amenizar muitos riscos e dar capacidade até para essa pessoa se conhecer, né? Fazer aquele, hoje eu tô sentindo uma dor, mas é dor porque eu tô cansada, não é porque eu tô machucada. E a questão mais importante, mesmo que você tenha que tratar uma lesão, isso não necessariamente significa, principalmente se você for num fisioterapeuta qualificado, que entende de corrida, que conhece o seu contexto, que tá preocupado com você, ele vai se dar o mínimo de trabalho de entender que para você a corrida é importante. E tem condições que você não vai conseguir correr o mesmo volume semanal que você está correndo hoje. Que a gente vai junto combinar de diminuir, mas que você vai continuar correndo. Essa é a premissa. E isso é para qualquer modalidade, gente. Para vocês que estão ouvindo, isso tem que ser muito fixo na cabeça de vocês. Quando vocês pedirem ajuda para qualquer profissional de saúde, que ele te dá uma solução que para você não desce, engasgou, ele falou uma coisa, tipo, não pode agachar. Não pode isso, para de correr, não, engasgou, não te desceu bem, você tira suas dúvidas, e se mesmo assim ele só continuar com aquilo, troca, procura outro que vai te entender, e que vai fazer o máximo por você, porque entender não é fazer o que o paciente quer. Eu quero correr 40, mas estou aqui com uma condição que, né, não é isso, é te dar a capacidade aos poucos para você conseguir fazer aquilo. E a gente não pode sentenciar as pessoas. Então, eu recebo gente sentenciada. Você tem hernia de disco, você não pode mais fazer isso. Eu ouvi esses dias que a minha paciente não ia poder sair do carro para poder ir para casa. Ela vai como? Tipo assim, são coisas que não dá pra gente pensar mais. E, como eu falei, principalmente na corrida, eu não conheço nenhuma questão ali que vai precisar... nunca mais você vai poder correr, né? É sempre aquela coisa de ajustar a balancinha com a demanda e dar conta disso tudo. Por isso a importância do profissional, que o Fabrício falou,
o importante não é ele correr a mesma quantidade de km que você. O importante é ele estar dentro do seu contexto para entender o que aquilo significa. Porque você só entende quando você gosta. Eu, por exemplo, é um martírio para mim ficar sem ir no meu treino. Quando eu não consigo ir treinar a corrida, também é ruim. Então, se para mim é ruim, imagina para a pessoa que também faz aquilo. Que ali é o momento que ela alivia. A gente tem que pensar, parar de pensar em treino e em exercício somente como trabalho do corpo e realmente levar isso para o lado de que as pessoas cada vez mais praticam exercício físico para lidar com a própria mente e com as próprias angústias. Porque tem muito isso certeza. também. Com certeza. Com certeza, com E certeza. lembrar Eu sempre acho- que o movimento cura. Claro! Fica parado que... É o nosso momento, né? Tá louco? E a gente é suspeito para falar nisso, mas a gente, porque, né, estamos aqui numa roda, podemos dizer, uma roda de conversa, onde nós todos vivemos o movimento, mas sabemos a importância dele. E o mais legal é quando tu vê outras pessoas de outra área dizendo que o movimento é vida. Hoje eu escutei, um aluno me mandou uma mensagem para agradecer uma coisa que ele tinha conquistado lá, e aí ele disse, cara, a corrida é vida. Exatamente essa frase ele disse. Por quê? Porque ele corria um tempo atrás, ele ficou parado. Agora a gente já está treinando em torno de 2 meses que a gente está treinando. E ele conquistou uma coisa muito importante para ele. Ele falou, cara, a corrida é vida. Porque a partir da corrida, ele conseguiu voltar realmente a ter uma performance boa, quem sabe, podemos dizer assim, né? Então, isso é um ponto que corrida o movimento é vida, né? Como você já vem falando. Gente, a gente tá indo para a reta final já do nosso bate-papo aqui. Acho que o bate-papo tá bacana aqui. Acho que a gente seria. Para quem tá escutando, gente, para quem tá escutando esse episódio, a gente tá gravando numa quinta-feira, às 9h50 da noite. Então, se você tá escutando esse podcast, a gente poderia estar indo até a meia-noite, facilmente falando. Mas, como todos nós somos trabalhadores brasileiros e amanhã cedo estaremos acordados, cedo mesmo. Uns correndo, uns trabalhando, outros os dois. Outros os dois, Então, gente, a gente vai indo para a reta final do nosso bate-papo aqui com a Isa, mas antes, por mais que a Isa esteja começando, nós temos a Isa, assim, uma surpresa aqui. Aqui o negócio é papum, tá? Então, o Nestor tem umas perguntas para te fazer relacionadas à corrida. Então, Nestor, manda bala aí, que é contigo, guerreiro. Isa, pergunte rápido, o que vier... Papum, né? Mas eu tô nervosa. O que é corrida pra ti? Ai. Treino mental, principalmente. Eu tô lidando muito melhor com a minha mente. Eu corro sem fone, tá, gente? Eu não sei por que eu comecei a correr sem fone, mas foi bom. Porque... E eu até li um livro recente e a gente chama de foco disperso. Então, a corrida é meu foco disperso. É onde eu posso permitir meus devaneios me mantendo no momento presente. Eu não tô nem lá no passado e nem no futuro. Porque às vezes a gente fica só transitando nisso, né? Eu tô sempre pensando o que eu tenho que fazer depois, o que eu tenho que fazer. Na corrida, não, eu tô aqui, ó. Prefere correr na pista, em pistas, em parques ou na rua? Não sei se tu já teve essa experiência, né, de correr. Eu tô correndo na rua mesmo. Tá. Mas eu corro hoje, não é na areia, mas é beirinha da praia, assim. Então aí dá um outro visu pra mim. Diferenciado, né? Diferenciado o local. Quase nada. Qual que é a melhor refeição pra te fazer pós-treino? Que tu gosta, assim? Meu café da manhã, eu adoro comer, assim, café preto, sem açúcar, ovinho, ou então tapioca com ovo e, enfim, pode ser pão de sal também. Ih, adoro, é esse o meu café preferido. Tem que ter ovo e queijo. Café de verdade, né? Isso também é bom. Não é café com açúcar, é café de verdade. Isa, mais longe ou mais rápido? Mais a longe. Tua corrida. Mais longe. Uhum. Prefere correr no asfalto ou em outro tipo de terreno? Na areia, por exemplo. Eu ainda não cheguei nessa parte, mas eu acho que eu vou curtir a areia. Só que eu tô segurando, porque a areia exige bastante. Qual que é o teu horário preferido de treino?
Cedinho, 6 horas da manhã. É das nossas. Eu acho que eu já sei a resposta dessa, mas vou falar igual. O que não pode faltar no teu aquecimento? Cócoras. Eu imaginei que viria algo nesse mas aí sentido. tem uns específicos de corrida também que eu gosto bastante. Eu não sei nomes, né? Eu não sei, eu sou muito boa. Cada um deve ter um nome, né? Mas às vezes não tem também. Mas são mais aqueles coordenativos, sabe? Que você faz flexão de quadril e usa o complexo propulsor também da panturrilha, e desce e sente. Tem um também, um saltinho que você vai pra frente só pra cair leve. Eu faço pra treino de absorção de impacto. Absorção. Eu bato leve, aí eu adoro isso. E os dos pés, eu acho sensacional, dos pés. Pés é bom. Qual a tua distância preferida atualmente? Oxe, gente. A minha, né? Ali 4, uma coisinha que eu já faço, que eu consigo, Vamos fazer um teste, tá? Que eu tenho que... O treino de sábado é 5. Direto, assim, trotinho. Vai ser a primeira vez que eu vou fazer. É isso aí. Então, vamos sentir como é que vai ser. Daqui a um ano a gente vai estar batendo um papo aqui e tu vai estar dizendo, agora minha distância preferida é uma meia maratona. Exato. Vamos refazer, vamos guardar isso aqui a fins de comparação. A gente falou muito de comparação, a gente tem um registro aqui e vai ser legal. E para finalizar, um tipo de treino de corrida que tu mais gosta? O treino de corrida, se tivesse que fazer só um treino de corrida, qual que tu escolheria fazer? É o contínuo, é o intervalado? Eu gosto do intervalado, sempre gostei, né? Por isso que eu corria bem na época do handball, que era o meu tiro. Eu dou tudo de mim no tiro e pronto. Aí hoje em dia eu tô aprendendo vamos lá me virar no longão também, né? Mas eu gosto Obrigado por fazer parte do meu time, Isa, do intervalado. É isso aí, muito obrigado pelo bate-volta, para o pessoal te conhecer um pouquinho mais. Exato. E agora a gente vai fazer o seguinte, agora assim, deixa primeiro, antes de deixar tuas redes sociais, só para nós encerrar, algum recado para o pessoal que está acompanhando, o que deixaria de recado fundamental para eles? Para esse cara com isso gravado, assim, desse episódio. Isso não pode faltar. Eu acho que eu já falei várias vezes, né? Começa pequeno, começa com um pouquinho e se mantém consistente. Um pouco todo dia. E aí isso engloba, cuida de entender seu corpo, dá tempo, né? Aproveita que você corre para você conseguir entender ali os sinais que você recebe. E a cada vez mais que você for buscando informações com essas pessoas todas competentes aqui e com várias outras, você vai tendo maior capacidade para lidar com o seu corpo. Você precisa... vamos falar sobre isso, é isso. Você pode fazer o que você quiser, desde que você dê condições para que o seu corpo lide bem com isso. Tudo é treinável na vida, tudo. Tudo é treinável. Tudo! Ótimo. Então... Isa, redes sociais, aonde que o pessoal te encontra, aonde que o pessoal consegue falar contigo, bater um papo sobre cócoras, como é que é? Gente, eu vou passar no Instagram, que é a rede principal, e aí de lá vocês vão ser direcionados para todas. De manhã cedo vocês vai tremer lá com a notificação de cócoras, é @Isa com S Ferreira Físio, bem facinho, tá? Só me acha lá. Já manda mensagem falando que vocês vieram aqui do podcast, é bem bacana pra gente saber. E lá tem muitos vídeos, muitas sugestões de mobilidade, vai ter, eu espero que com contribuição de vocês também, mais sugestões específicas para corrida, que eu já gravei alguns, tem que editar, enfim. Então a gente tá indo nessa mesmo para entregar. Sabe aquela desculpa de, eu não sei o que fazer ou não tenho tempo? Então pega um lá que a Isa passou, pega um lá que o Fabrício, ou que a galera... Nelson recomendou, todo mundo, enfim. E aí a gente vai seguindo. É isso aí. Perfeito. Gente, a gente vai fechando mais um bate-papo, vai fechando mais um episódio aqui do Universo Corredor. E, assim, se você ainda não conhece as nossas redes sociais, já que se você é um ouvinte assíduo aqui, a gente sempre deixa também ao final, que é o @ProEliteAssessoria e o @Programa Correr Inteligente. A gente vai fechando mais episódios por aqui.
E um forte abraço. Até mais. Valeu! Até mais, Valeu, pessoal. Até mais. Eita.